Jornal do Meio-Dia. O comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário da jornalista Mônica Chirosa, que participa todas as sextas-feiras. Olha, meu comentário de hoje é de um assunto meio polêmico e triste para a humanidade. É que, olha, o estado do Alabama, nos Estados Unidos, executou um prisioneiro com método de asfixia com nitrogênio. Nunca havia sido usado no país e no dia 25 de janeiro, quinta-feira passada, Kenneth Eugene Smith, de 58 anos, condenado por um homicídio, foi o homem executado. Bom, a pena capital é tão antiga quanto o próprio ser humano, tendo sido utilizada de forma socialmente legitimada e legalmente apoiada ou mesmo de forma criminosa, como é o caso aí de execuções realizadas por grupos criminosos, onde eles mesmos fazem as leis e também fazem esse juízo final condenando à morte quem eles acham que está errado. Bom, do Império Romano, com as mortes por crucificação, afogamento, linchamento e empalação, até os corredores da morte dos anos modernos, que executam por injeções letais, enforcamento ou por cadeira elétrica, as penas capitais já foram usadas por um gigantesco número de nações, mas hoje, entretanto, ela ainda é adotada em poucos países. Algumas das penas de morte mais lembradas da história são as crucificações realizadas pelo Império Romano, as mortes na fogueira perpetradas pelos tribunais da Inquisição na Europa, e também as mortes na guilhotina durante a Revolução Francesa. E ainda segundo uma pesquisa, cerca de 150 pessoas foram condenadas erroneamente, quer dizer, por engano, à pena de morte nos Estados Unidos, e isso desde o ano de 1973. Bom, conforme dados da Anistia Internacional, o número de execuções está aumentando aí em nível mundial, apesar de muitos países terem abolido a aplicação da pena capital. E olha, de acordo com os últimos números de 2022, 55 países prevêem a pena de morte em sua legislação. 9 desses países aplicam a pena de morte apenas para os crimes mais graves, como homicídios múltiplos ou crimes de guerra. E 23 países prevêem a pena de morte na legislação, mas não a utilizam, felizmente, aí há mais de 10 anos. Bom, além da China, segundo os registros, os países que seguem aplicando penas de morte no mundo são Estados Unidos, Arábia Saudita, Egito, Iraque, Sudão do Sul, Iêmen, Somália, Irã, a China, como eu falei, Coreia do Norte e Vietnã. E olha, a execução de pena de morte em 2022 registrou o maior aumento nos últimos 5 anos. 883 casos em 20 países. Foi o que anunciou, a Anistia Internacional, que é uma ONG. Bom, a verdadeira dimensão do uso da pena de morte na China permanece ainda desconhecida, porque essa informação aí é classificada como segredo de Estado, quer dizer, eles não dizem quantas pessoas foram executadas. A ONG, Anistia Internacional, que tem aí sede em Londres, coloca o número de execuções na China na ordem dos milhares. Em 2022, excluindo-se a China, 93% das execuções ocorreram no Médio Oriente, no Oriente Médio e também no norte da África. E a ONG registrou ainda a execução de 13 mulheres em 2022, das quais 12 no Irão e uma na Arábia Saudita. Bom, em 2022 ocorreram pelo menos 2 execuções públicas no Irão e uma no Afeganistão.
E olha, a pena capital não vigora, graças a Deus, em 112 países, incluindo Portugal, que aboliu para os crimes civis em 1867. Mas olha, Brasil, Burkina Faso, Chile, El Salvador, Guatemala, Guiné Equatorial, Israel, Peru e Zâmbia aboliram a pena de morte para crimes comuns, mantendo apenas para crimes excepcionais, embora não a apliquem há mais de 10 anos, como eu falei agora há pouco. Bom, e para quem acha que o Brasil está fora desse ranking, nesse mês de janeiro agora, que acabou o mês, anteontem, último dia de janeiro, nesse mês de janeiro deste ano, completamos 140 anos da execução da última pena de morte aqui no Brasil. O governo imperial aprovou em 1835 uma lei dedicada a punir exemplarmente os negros que matavam os seus senhores. Mas Dom Pedro II decidiu abandoná-la no ano de 1876. Mas olha, a pacata cidade de Pilar, lá em Alagoas, amanheceu, na época ainda era província, não era nem estado, então na província de Alagoas. E a pacata cidade de Pilar amanheceu tumultuada no dia 28 de abril de 1876. Calcula-se em 2000 o público de curiosos, inclusive vindos aí de vilas vizinhas, que se aglomerou para assistir à execução do negro Francisco. Era um escravo. Ele foi condenado à forca por matar a pauladas e punhaladas um dos homens mais respeitados de Pilar. Matou também a mulher dele. Bom, o assassino recorreu ao imperador Dom Pedro II, rogando que a pena capital fosse trocada por uma punição mais branda, como uma prisão perpétua, por exemplo. Mas o monarca, poucos dias antes de partir para uma temporada fora do Brasil, acabou assinando o despacho Não haveria clemência imperial. Então, há exatos 140 anos, essa foi a última pena capital executada no Brasil. Depois de Francisco, nenhum criminoso perdeu a vida por ordem judicial. Encerrava-se ali uma prática que vinha desde o descobrimento do Brasil. Basta pensar no índio, que o governador-geral Tomé de Souza mandou explodir na boca de um canhão no ano de 1549. Ou ainda lembrarmos de Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado no ano de 1792. Ou ainda no Frei Caneca, que foi fuzilado em 1825. Bom, Francisco, porém, foi condenado com base numa lei de 1835, que mirava exclusivamente os negros, os escravos. Ele dizia que seria condenado à morte o escravo que matasse ou ferisse gravemente o seu senhor ou qualquer membro da família dele, e realmente foi isso que aconteceu com esse escravo, o Francisco, que foi o último a ser executado no nosso país. Já há 140 anos, pelo menos legalmente, pelo menos a mando da justiça, mas nesses tempos que a gente está vivendo, de guerra, tantos inocentes perdendo a vida, civis perdendo a vida com bombardeios, tantas catástrofes no mundo acontecendo, como enchentes, deslizamento de terras, quebra de barreiras, como foi lá de Gramadinho, enfim, tanta coisa acontecendo e a gente lutando tanto para preservar a vida. Até nosso ambiente, o planeta está gritando por socorro porque o homem agrediu demais e está aí, muito calor, frio no verão, verão no inverno, o tempo está realmente maluco. E a gente falando aqui nessa execução desse prisioneiro nos Estados Unidos em pleno século XXI, quando a ciência está tão avançada, quando tudo está tão avançado, mas infelizmente parece que o homem, a raça humana, ainda tem muito o que evoluir. E como as palavras desse próprio americano que foi executado com nitrogênio semana passada, ele deixou uma carta, escreveu uma coisa muito séria, muito importante, muito profunda, de que nesse dia da execução dele, o homem, a humanidade, estava dando
passos para trás, ao invés de ir para frente. Vamos pensar nisso, vamos preservar a vida, vamos mudar essa realidade nesses países que ainda praticam a execução da pena capital ou da pena de morte. Esse foi o comentário de hoje. Um ótimo final de semana, uma ótima semana e até a próxima sexta. Tchau, tchau.